Pessoal, agora sim, a gente está começando a transmissão de mais um web seminário aqui do portal AEC Web. Hoje a gente vai falar de soluções sustentáveis de pigmento com alta performance para concreto colorido. Quem está aqui com a gente, Gabriel Regino, que é especialista em concreto aparente da GR Consultoria, o Nitemar Vieira, que é gerente técnico de aplicações da Lanxess. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre especificação, sobre execução de concreto colorido. Esse web seminário é uma realização do portal AEC Web, ele tem patrocínio da Lanxess. A gente já vai começar aqui com a palestra do Nitemar. Desejo a todos uma boa palestra e lembrando de mandarem as perguntas para a gente durante as apresentações, que a probabilidade de eles responderem aqui a pergunta no final é maior. Então, boa palestra a todos. Eu volto daqui a pouquinho com as perguntas do público. Até mais. Ótimo. Aqui estamos, né? Bom, para quem já viu aí, eu sou o Nitemar Vieira, como já informado pelo Renato, sou gerente técnico de aplicações da Lanxess, e a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que a unidade de negócios de pigmentos inorgânicos da Lanxess tem provido a todo um mercado, a toda uma segmentação para uso em concreto colorido. Então, o tema da nossa palestra com soluções sustentáveis de pigmento com alta performance para o concreto colorido. Antes de iniciarmos aí e falarmos um pouco mais sobre as propriedades, as características do produto, eu queria dar um overview muito rápido do que é a Lanxess, né? Nós somos uma empresa de origem alemã, temos uma liderança mundial no mercado na produção de óxidos de ferro. Temos mais ou menos dentro do nosso portfólio entre 1.000 e 1.100 produtos. Então, quando a gente imagina de óxidos para colorear, a gente também tem outros produtos na linha, que também são os chamados pigmentos de ordem técnicas, que são usados para outras aplicações. O que norteia o nosso negócio, basicamente, é a urbanização, a sustentabilidade e a inovação. Então, como vocês podem ver aí, alguns números da nossa capacidade de produção, de colaboradores e de clientes. Eu achei interessante colocar esse próximo chart para falarmos também sobre o nosso negócio, que é algo importante para compartilhar com vocês. Vocês tenham uma ideia de como é o mercado de aplicação dos pigmentos. Então, se nós avaliarmos aqui esse primeiro gráfico, nós podemos ver que os pigmentos vermelhos, eles são aqueles que fazem o maior uso no mercado de pigmentação. Avaliarmos a demanda por região, na América Latina, aqui nas Américas, nós temos aí em torno de 26% daquilo que nós fornecemos para todo o mercado, para o mercado global. E um ponto interessante, até compartilhava aqui com o Gabriel, que tipo de produto mais se é usado para construção, como eu já disse, o vermelho, mas o maior volume das nossas linhas de produtos são justamente para aplicações na construção. Quando eu digo aplicações a construções, eu eliminei tintas, eliminei outros compostos, eu falei realmente daquilo, o produto sendo misturado diretamente no cimento com areia. Então, vejam, 45% do nosso mercado faz uso dos pigmentos diretamente para a construção. É um número realmente fantástico. E aí vocês, como arquitetos, como engenheiros ou pessoas que estão nesse meio, a ideia é que vocês nos ajudem a fomentar e fazer com que esse número aumente ainda cada vez mais. Bom, falando agora propriamente da questão da pigmentação, imaginemos nós vivemos aí num mundo sem cor, um mundo cinza, né? Um mundo entediante. A ideia da Lanxess é totalmente diferente. O que nós queremos é prover um mundo colorido, um mundo feliz, um mundo que traga o sorriso, como o meu agora nesse momento, no rosto, para que as pessoas possam se sentir bem. E é por isso, então, que nós estamos cada vez mais, e aí essas imagens que eu vou passar para vocês, e dos comparativos, se o mundo fosse aí cinza, né, ou fosse entediante, tanto para as aplicações em blocos, quanto também para as aplicações em cinzas, vejam como muda, né? Como é uma diferença quando nós estamos falando das obras, né, na forma cinza e, ao mesmo tempo, elas na forma colorida. Vejam esses blocos de cimento sem cor, mas, em contrapartida, quando estão coloridos, é fantástico, né? Isso
é o nosso grande propósito, gerar cor para as obras cimentícias. Um ponto importante do nosso tema, e eu estava inclusive também discutindo aqui com o Renato, antes do início, também com o Gabriel, existe uma diferença muito interessante do tipo de pigmento, do tipo de corante que se deve usar no meio cimentício, né? Então, quando nós falamos do pigmento, a grande maioria dos pigmentos, eles são insolúveis no meio aquoso, ele tem uma origem sintética, uma origem natural, e os pigmentos, eles podem ser orgânicos ou podem ser também inorgânicos. Isso é diferente de quando nós falamos com relação a um corante. O corante, basicamente, era solúvel em água, a sua origem também pode ser sintética ou pode ser natural, mas quase que exclusivamente orgânicos. E aí, entrando mais especificamente no campo dos pigmentos inorgânicos, do qual a Lanxess tem aí a sua capacidade produtiva, seja em óxidos de ferro ou seja em óxidos de cromo, são cores mais opacas, porém são produtos que têm alta resistência a raios ultravioletas, a intemperismo. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, especificamente sobre um a um, com relação a essas características, e são infinitamente mais econômicos se nós compararmos com a outra linha que vocês podem ver ali à direita dos pigmentos orgânicos. Os pigmentos orgânicos certamente têm cores mais intensas, mais vibrantes, porém, é uma desvantagem bastante significativa, que eles têm uma baixíssima resistência aos raios ultravioletas, ao intemperismo e outras propriedades, como, por exemplo, a alcalinidade. E são produtos mais caros. Nesta linha, neste propósito, então, partilhava aqui mais uma vez com o Gabriel, né? Até falava para ele, Gabriel, eu acredito que esse slide que eu vou passar aqui é algo que você sempre ouve lá dos seus clientes, o Gabriel como sendo engenheiro e aí é também um fomentador das obras de concreto colorido. A grande questão que a maioria dos clientes ou dos usuários fazem, mas espera lá um pouquinho, o pigmento ele tem durabilidade, esse pigmento pode ou não pode perder a cor, como é que ficam as questões associadas à manutenção, isso pode gerar uma interferência na característica física do meu produto final, ou do meu concreto, ou de um outro produto cimentício. Então, essas são questões que a nossa ideia, a partir desse momento, é apresentar a vocês que quando nós falarmos dos pigmentos à base de dióxido de ferro e óxidos de cromo da Lanxess, todas essas questões podem ser respondidas, e eu diria muito mais, muito bem respondidas, até porque nós temos certificações associadas a esses temas, e eu quero passar um pouquinho para vocês aqui nesse instante. O que nós produzimos nada mais é do que uma origem sintética daquilo que já existe de uma origem natural. Então, nós podemos ver aqui esses dois quadros aqui, uma pintura lá na França, uma outra pintura na Espanha, que são as pinturas rupestres, que estão há milhões de anos. Todas elas foram feitas com os pigmentos inorgânicos. E o que nós, da Lanxess, fazemos, nada mais é reproduzir essa mesma condição, porém, de uma forma sintética. Bom, como eu disse há pouco, é importante que os pigmentos à base de óxido de ferro e óxido de cromo atendam algumas exigências para poderem ser usados na condição cimentícia. Para isso, então, listei aqui alguns fatores que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro deles, os pigmentos necessitam ser compatíveis e resistentes à alcalinidade do próprio cimento. Não podemos nunca nos esquecer, nós estamos falando aí de pH que estão acima de 12, o cimento é muito alcalino, se não tiver compatibilidade dos pigmentos com o cimento, essa condição não será realizada. O que é necessário? Que os pigmentos tenham um alto poder de cobertura, um ótimo rendimento e lá no final que o custo e benefício seja vantajoso, né? Tanto para a empresa que vai fazer uso, como para o consumidor final. Nós não podemos nunca nos esquecer que a questão do custo ela tem uma relação muito direta no negócio, mas também o benefício que aquilo vai ocasionar tem que ser sempre considerado. Um outro ponto importante para o uso desses pigmentos, eles devem ser estáveis.
né? A cor deve ser homogênea, a cor não deve degradar quando ela está exposta ao intemperismo ou aos raios solares. Um pouco mais adiante, eu vou apresentar a vocês alguns trabalhos realizados pelo nosso centro de competência, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, que evidencia que os nossos produtos, mais uma vez eu friso, os pigmentos produzidos pela Lanxess são estáveis e mantêm esta resistência. Os pigmentos também têm que ter boa dispersão para ter um alto rendimento, para ter estabilidade de cor, e a qualidade também deve ser constante, né? Logicamente, existem outros produtos que interferem, também mostrarei mais a seguir, mas a qualidade do pigmento deve ser fundamental. Devem ser também insolúveis. Por que insolúveis? Para que a cor possa permanecer e nenhum meio, seja um meio aquoso, seja um meio alcalino ou meio ácido, faça o arraste desse produto e o elimine do elemento cimentício. Também deve ser atóxico, né? Cada vez mais estamos falando aí sobre as questões de meio ambiente, sobre saúde, sobre segurança. Então, existe todo o manuseio durante o processo operacional, durante a obra. Então, os produtos também, os óxidos de ferro e cromo da Lanxess são atóxicos. Como já referendei, a cor também deve ser homogênea, para que não tenhamos aí nenhum problema lá no final da obra. Né, Gabriel? Pode ser que lá no final o teu cliente diga, nossa, mas está havendo uma diferença da cor. Nós temos a certeza que isso não será de responsabilidade dos pigmentos pelo autocontrole que são por nós realizados. Um outro ponto de extrema importância, o pigmento ele não contribui para a formação da eflorescência. Falarei um pouco também sobre esse tema. O Gabriel também vai falar algumas palavras sobre este fato. É um fenômeno natural. E, por fim, eu gostaria de mostrar para você, mas eu pediria aqui a ajuda do Renato, eu gostaria de mostrar aqui a STM C979, que é uma norma que regulamenta a utilização ou regulamenta as características que o pigmento deve ter para que possa ser usado. Então, isto aqui é uma certificação da Lanxess, né? Dizendo que os nossos produtos aí estão em conformidade. Então, essa ASTM 979, C979, ela lista algumas características que o produto necessita ter, como umidade, resistência a alcalinos, sulfatos, resistência à luz, os efeitos que isso pode fazer no concreto. Então, nós temos aí todas as análises que são realizadas. Então, eu mostro a vocês aqui alguns exemplos dos pigmentos amarelos, dos pigmentos vermelhos, dos pretos, dos marrons. E se você necessitar de alguma outra informação complementar, isso tudo está disponível, tanto pela nossa equipe técnica, quanto também pela nossa equipe comercial, provando ou evidenciando que toda a nossa linha, todo o nosso portfólio, ele cumpre aí com a legislação ASTM C979. Mais uma vez, Renato me ajuda aqui para eu voltar lá na minha apresentação. Ainda bem que o Renato está aqui para prover aí todo esse recurso. Então, vejam, todas as necessidades para o uso em componentes cimentícios, em especial no concreto, os óxidos de ferro da Lanxess atendem a essa necessidade. Aqui é um outro exemplo, né? Então, nós temos aqui alguns corpos de prova. Esses corpos de prova maiores são aqueles que permanecem no campo de exposição, né? Que nós chamamos nas estações de avaliação, de intemperismo e de luminosidade. Então, vocês podem ver aí algumas amostras de óxido de ferro, outras amostras de negro de fumo, de azul de cobalto, de azul orgânico, de óxido de cromo, e de verde orgânico, as amostras maiores expostas e as menores as que ficam dentro do nosso laboratório. Então, percebam, o Bifenhoff 320, por exemplo, não há perda de cor. O óxido de cromo, que é o verde, também não perde a cor. Em contrapartida, quando nós trabalhamos com os orgânicos, aí vejam, o azul orgânico ou o verde orgânico, há um total, digamos que no nosso jargão, um total desbotamento. Então, a Lanxess não trabalha com a linha de pigmentos orgânicos, nós trabalhamos só com a linha de pigmentos inorgânicos. Então, não é recomendado o uso dos orgânicos
para o concreto colorido ou para outros componentes que fazem uso do concreto. Se você precisa de um pigmento azul, gostaríamos de poder ter o azul no portfólio como sendo um óxido de ferro, porém, quimicamente, isso ainda não é possível, se faz necessário que use o azul de cobalto, né? Porém, pode ser que o azul de cobalto aí gere alguma inviabilidade pelo alto custo. E também tem aqui uma outra amostra do negro de fumo, então vocês podem perceber também que com o passar do tempo, o negro de fumo ele perde a coloração, então vejam a amostra exposta comparada com a amostra do laboratório, aí uma diferença bastante significativa, então também não recomendamos a utilização desses produtos. No próximo slide fica claro aqui, né? Então nós temos aí o Bifeox amarelo 920, o Bifeox vermelho 120, um de tonalidade mais vinho 160, ou um marrom 686, ou um café 663, o óxido de cromo e o azul de cobalto. Como eu já disse, todos esses produtos expostos lá no campo da estação de acompanhamento e não existe nenhuma perda de cor, amostras que já estão expostas há mais de 25 anos. Se você não tiver a oportunidade de ir para a Alemanha, mas tiver a oportunidade de nos visitar em Porto Feliz, estamos, a nossa fábrica está ali em Porto Feliz, no interior de São Paulo, aproveita aí, nos visita lá, conhece a planta, e eu posso apresentar também a vocês o nosso campo de aplicação e essas placas todas que lá estão expostas. Alguns pontos importantes que nós devemos considerar também dentro do processo de pigmentação são as influências que os outros componentes geram na cor final. Então, se você faz o uso do cimento branco, você vai ter uma cor final. Mas se você faz um uso de um cimento mais cinza, mais escuro, com certeza vai existir ou vai ocorrer uma variação de cor. O mesmo acontece com relação aos agregados, né? Aqui alguns exemplos, né? Sempre tomando como base as três cores básicas, o amarelo, o vermelho e o preto. Então nós temos aqui os agregados mais claros e os agregados escuros. Percebam, né, a diferença que há de cor quando comparamos esses componentes. Vejam, em momento algum nós mudamos nada com relação à pigmentação. A concentração de pigmentação continua sendo a mesma. Mudamos somente os agregados. Mais um exemplo aqui, à nossa esquerda um agregado fino, no centro um agregado médio e à direita um agregado grosso. Vejam, a mesma concentração, a mesma dosagem de água, somente variação do tipo de agregado, a mudança de cor que isso gerou. Da mesma forma, a relação também, essa semana falava com o Gabriel com relação a isso, ele vai apresentar alguns trabalhos que ele realizou com relação às questões da relação água e cimento. Isso também tem um impacto muito significativo. Se vocês verem à esquerda a relação 0,30, comparado ao último, à direita com a relação 0,40, a mudança que existe na tonalidade. Nada gerado pelo pigmento, mas sim pelos outros componentes, ou pelos agregados, ou pelo cimento, ou então, até como eu acabei de apresentar, pela relação com a água. E aí vem aquela questão, Nitemar, mas quanto nós vamos usar com relação à dosagem? Isso não vai interferir na minha resistência? Não nos esqueçamos que estamos falando de finos que podem substituir o cimento durante a concretagem. Então, nós desenhamos aqui um gráfico para que vocês possam perceber o quanto nós temos de ganho de poder tintório, levando sempre em consideração, pessoal, que a concentração do pigmento está associado ao cimento. Então, quando eu falo 2%, 3%, 4%, 5%, é sempre relacionado ao cimento e não à concretagem total. Então, tomando mais uma vez aqui como exemplo, o amarelo, o vermelho e o preto. Então, nós não temos ainda nenhum tingimento, é 0% de pigmento. Quando eu faço essa pigmentação em 2%, eu já faço aí, é visível que nós temos ganho de poder tintório. Quando eu aumento aí para 4%, eu continuo ainda ganhando em tingimento. Quando eu aumento essa dosificação para 6%, percebam, eu ainda tenho um ganho, mas ele ainda já não é tão significativo. E quando eu mudo para 8%,
basicamente ele já está estável. O que eu quero dizer com relação a isso? Quero dizer que se nós definirmos uma concentração máxima de até 8% dos pigmentos da base de óxido de ferro e de cromo da Lanxess, comparado ao cimento, nós teremos ganho no concreto colorido. Acima disso, eu diria para você que nós já não temos mais, já não ganhamos mais em cor. E aí depois o Gabriel vai falar um pouquinho o que isso pode gerar de interferência lá nas características com relação ao concreto. Então, o que nós temos visto de mercado? Nós temos visto uma pigmentação que gera em torno de 4, em torno de 5, em torno de 6, mas lembrando bem a todos, né? Esse é um ponto que eu gostaria de frisar mais uma vez. Os demais agregados, a relação água, a cor do cimento, vai também gerar uma interferência direta nessa intensidade de coloração. Um outro fator importante nessa intensidade que influencia na coloração é a qualidade do produto. Então, se eu pego aí uma amostra do Biferrox e comparo a outros pigmentos ou natural ou a outros pigmentos que nós identificamos no mercado, nós conseguimos identificar aí que existe uma diferença de tingimento. Costumo dizer também que muitas vezes, né, e isso, meu pai já quase com 80 anos, e eu acredito que vocês também ouvem, muitas vezes o barato acaba saindo caro. Né? Então, vale a pena nós pegarmos e calcularmos a questão do custo-fórmula e fazermos uso de um produto que gere benefício, como a linha do Biferrox e do Colortherm. Porém, para que isso possa gerar um resultado satisfatório, né, para o proprietário, para vocês como arquitetos ou engenheiros, ou aqueles que são responsáveis pela obra, pela construção ou pelo produto cimentício, algumas regras que devem ser usadas. E uma delas, nós nos referimos com relação à sequência de dosificação. Então, nós nunca podemos misturar finos com finos. Então, o pigmento ele deve ser, em primeiro momento, adicionado ao agregado. Esse agregado ele terá uma função de moagem. É como se ele pudesse realizar a dispersão do pigmento para que ele possa ganhar em cobertura. Logo depois desse processo de mistura, aí sim, nós adicionamos o cimento e finalizando o aditivo e a água, aditivo dependendo muito do concreto que vai ser utilizado. O que nós temos visto no mercado são muitos usuários que fazem a mistura do pigmento com o cimento para depois adicionar o agregado. Lamento informá-los, mas isso não é a forma correta. Então, dispersemos o pigmento no agregado, adicionemos o cimento, o aditivo mais a água. Essa é a forma correta. Por quê? Porque se isso não ocorrer, aqui está um grande exemplo. Nós rompemos, um piso, né? E você pode perceber que existe aí dentro desse piso alguns pontos amarelos do pigmento que não foi disperso. Se o pigmento não foi disperso, lá no final a tonalidade não vai ser a sua desejada, e aí muitas vezes você pode pensar, o pigmento não deu a tonalidade que eu queria, e na realidade foi um problema durante a execução e não propriamente do óxido de ferro ou do óxido de cromo. Existe um outro fenômeno também muito importante, muito interessante, que está intrínseco aos produtos cimentícios que muitas vezes agregam ao pigmento, que é o chamado efeito da eflorescência. Vejam aí, essas amostras deixam claro para nós produtos sem eflorescência e produtos com eflorescência, a diferença que há entre um e entre outro. Então, basicamente, quando nós falamos de eflorescência, o que acontece? Nós temos aqui, projetamos aqui uma pequena sequência para que você tenha uma ideia. Então, nós temos aqui o concreto. Dentro desse concreto, nós temos aí toda a chuva, né? Através dessa chuva, a carbonatação que está presente dentro do cimento vai migrar para a superfície através da capilaridade. Então, se você notar, lá no final, nós teremos esta eflorescência, que nada mais é do que o carbonato de cálcio. E como você pode ver aí à direita, é a aparência do teu produto com uma carbonatação. Então, como é um fenômeno natural,
E aí eu evidencio para vocês, se você também quiser mais uma vez conhecer isso de perto, nós podemos também visitar o laboratório ou nas obras que vocês têm executado. Isso, com o passar do tempo, essa eflorescência ela será eliminada. Então, nós temos aqui uma amostra quando foi preparada e quando foi exposta. Algumas semanas depois, vejam a presença do carbonato de cálcio na superfície, que é essa camada branca, e que dá uma aparência de que o pigmento perdeu a cor. O pigmento amarelo desbotou, o pigmento vermelho desbotou, o pigmento preto desbotou. E, na realidade, ele não desbotou, não houve o desbotamento. Formou-se, então, esse carbonato. Com o passar do tempo, pode ser 1 ano, ou pode ser, no máximo, até 2 anos, este efeito se desaparece na sua totalidade. Então, mais ou menos ocorre o quê? Mais uma vez, contamos com o fenômeno da natureza, a chuva, por si, vai fazendo a eliminação desse carbonato de cálcio, e aí a aparência volta no seu estado normal. O que você pode também fazer, caso você queira, como nessas amostras, você pode fazer uma lavagem sobre a sua obra. Aqui é um exemplo interessantíssimo, onde vocês podem perceber, a amostra é a mesma. Se vocês olharem no centro, ele está totalmente pigmentado. Nós fizemos uma rápida lavagem com ácido ou com uma água. O da direita está lavado e a mesma amostra da esquerda sem lavagem. E aí você pode perceber que ali o pigmento está contido. E quando você elimina a eflorescência, a pigmentação aparece na sua totalidade. Mais uma vez eu digo, então, a eflorescência como sendo um fenômeno da natureza, do qual os óxidos de ferro e cromo produzidos pela Lanxess não têm a responsabilidade. E aí vai uma grande pergunta, né? E essa pergunta eu tenho ouvido e tenho dado a resposta com muita alegria. O que a cor agrega? E aí eu trouxe aqui 2 exemplos de obras que, se fossem coloridas, essa é a ponte estaiada aqui na Marginal Pinheiros. Infelizmente, ela não é pigmentada, mas olha que interessante se ela fosse pigmentada com o nosso Bifeox, o como bonificaria essa obra. E da mesma forma, para quem já teve a oportunidade de conhecer lá o elevador Lacerda, ele também não é pigmentado, mas imaginemos ele pigmentado amarelo. Olha que vida, olha que diferença. Imagino vocês aí, engenheiros e arquitetos, a alegria que estão, como nós aqui, gerando um mundo mais alegre, gerando um mundo colorido. E se fosse ao contrário? Aqui é uma grande obra que nós temos na Espanha. Vou passar um pouco mais o estudo de caso. Ela é feita em cimento branco e toda pigmentada em amarelo. Imagine vocês se ela não fosse pigmentada, olha só. Né? Aí, como eu disse lá no início, seria cinza e entediante, né? Então, essa é a grande diferença. Para resumir, já estou quase aí com o meu tempo terminando, tanto os Bifeox quanto os Color Thermios, nós podemos aplicá-los em pisos intertravados, em asfaltos, em fibrocimento, em telhas, em argamassas, em barreiras acústicas, em blocos e concretos. Para isso, a Lanxess também tem fomentado a sua linha, fomentado os seus produtos através daquilo que nós chamamos do Colored Concrete Works. É uma iniciativa que visa fomentar as obras ao redor do mundo que são produzidas fazendo uso dos pigmentos Bifeox e dos pigmentos Color Therm. Se você tiver interesse, você pode acessá-lo ao nosso site, www.bifeox.com. Poderá visualizar aí uma quantidade enorme de estudos e casos. Aí você pode fazer o download e fazer isso. O uso desse material está à toda disposição. E eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa vislumbrar essa maravilha. Como eu disse aqui, essa bodega de Antion, lá na Espanha, ela é feita totalmente em cimento branco pigmentado. Olha só, né? Maravilha, essas barricas de vinho aqui, elas todas armazenadas dentro de uma obra de concreto pigmentado. E aí nós temos aqui a Praça das Artes, aqui no Brasil também, uma obra importantíssima, muito interessante, do qual também foi feita com os nossos pigmentos. O estádio do Soccer City, lá em Johannesburg, também que foi feito com concreto,
tem forçado com fibras de vidro, também fazendo uso dos nossos pigmentos, e essa maravilha de obra aqui também, uma delas, né, lá na Arábia, nos Emirados Árabes, né, e também onde foi feito o uso dos pigmentos. E quais são os pigmentos que estão disponíveis para uso nesta condição? Os pigmentos pretos, vermelhos, amarelos, o pigmento marrom, né, toda esta linha de produto que nós podemos aí estar disponível dentro do nosso portfólio global. Quais são as formas que nós podemos oferecer a vocês? Nós temos as linhas na pó, as formas em granulado e na forma compactada, que pode ser adequado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua obra. Uma grande alegria, os nossos produtos eles recebem a certificação, nós somos o único produtor de óxido de ferro no mundo que faz o uso dos componentes recicláveis para a produção dos pigmentos, e isso também pode prover a vocês a pontuação para a certificação LEED. Né? Então, precisamos aí de alguns pontos para a certificação Libras, as obras ambientalmente corretas. O uso dos óxidos de ferro e óxidos de cromo da Lanxess também proporcionam essa condição, e a Lanxess cada vez mais aí provedora e indutora de melhorias em sistemas de saúde, sistema ambiental, sistema de qualidade, provendo sempre a sustentabilidade para a produção e gerando vantagens competitivas para todo o negócio. E para isso, todas as nossas plantas são certificadas, sejam em conformidade, sejam em desempenho, em controle de produção, controle de qualidade, meio ambiente, administração de energia e conteúdo reciclável. Bom, esse é um pouquinho daquilo que nós temos, nós teríamos aí muita coisa. Eu dizia aqui para o Gabriel e para o Renato que nós poderíamos passar o dia todo aqui falando sobre os pigmentos para uso em concreto, em uso de produtos cimentícios, mas o tempo, infelizmente, não nos proporciona. Queria agradecer a todos vocês aí por esse tempo aí e estarem aqui conosco. Nós estaremos aí depois também do momento do Gabriel aí disponíveis, caso você tenha alguma dúvida, caso exista ainda alguma inquietude, no final nós responderemos. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, deixe aí o meu e-mail, caso vocês necessitem, estou à disposição. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu trabalho zelando por todo o processo do concreto aparente com valor arquitetônico, e nos últimos anos o concreto pigmentado tem cada vez mais se tornado uma realidade no uso da arquitetura brasileira. E hoje nessa apresentação eu gostaria de ter um foco do ciclo desde a fase inicial de um questionário, onde a gente consegue alinhar a expectativa da criação do arquiteto, até a realidade do projeto, os anseios do cliente, enfim, até os primeiros testes, compatibilização, todo o processo executivo e a entrega da residência, incluindo o tratamento do concreto aparente. Então, assim, o primeiro passo é um questionário onde a gente vai conseguir alinhar a expectativa do arquiteto na criação ao seu cliente. E a primeira pergunta que a gente expõe é: qual é o tom almejado nesse projeto? Então, para a gente ter base, o interessante é que o arquiteto forneça o máximo de informações, sejam elas imagens, um código na paleta Pantone, na RAL, uma amostra física é o cenário ideal para a gente começar a fazer uma compatibilização em laboratório. Qual que é a textura a ser trabalhada? Por que a gente aborda a textura desde esse embrionário? Isso porque, dependendo do tipo de textura da forma, ela tem uma influência no tom, tá? Então, assim, o liso é um tipo de textura que a gente considera com compensado plastificado, basicamente. Tem que ser um compensado plastificado de alta qualidade. Compensado OSB já parte para o texturizado, e mesmo no não pigmentado a gente já começa a ver algumas nuances no concreto que tem interferência na pigmentação, se este fosse pigmentado. A forma de bambu, que daí já é mais para o liso, não teria tanta influência. O ripado, que é uma solução muito utilizada na arquitetura brasileira, e o ripado gera um movimento intenso até,
na questão do tom. Quando você faz um teste, por exemplo, com um lado ripado e o outro lado liso, é notória a diferença, a gente vai ver isso aqui na apresentação hoje. E o concreto decapado, que aí basicamente é todo o agregado exposto, pouca área de argamassa exposta, então a pigmentação já não teria tanta interferência dependendo da intensidade da decapagem que você for trabalhar. Por último, o concreto lapidado, muito utilizado em piso, então nesse exemplo com seixos rolados, poderia se trabalhar, como eu já vi em obras na China, seixo rolado com concreto pigmentado em vermelho, enfim, uma infinidade de opções que a gente precisa alinhar a expectativa do arquiteto, do seu cliente, com a nossa realidade de trabalho. Segundo passo, então, a gente precisa compatibilizar os pigmentos. O Nitemar já falou muito bem aqui sobre as opções. Mesmo em alguns tons, se tem distintos códigos. Então, é importante ter um suporte de uma empresa do padrão da Lanxess, que tem todo um estudo, uma diversidade de pigmentos dentro de uma única cor. No âmbito geral, é interessante diferenciar o pigmento para área interna e externa. Com os óxidos, isso não é um problema. Obter as informações técnicas, então, consumo, processo de mistura, como o Nitemar já muito bem comentou, entre outras informações. As amostras, elas podem até serem produzidas independente da concreteira, mas a partir do momento que se está utilizando um concreto usinado, deve ter muito cuidado com a influência do cimento e da areia, principalmente. Então, no cenário ideal, é sempre interessante já direcionar, no mínimo, o trabalho com os insumos da concreteira que vai fornecer o concreto para a obra em questão. Nas amostras iniciais, então, algumas recomendações. Eu, particularmente, sempre gosto de trabalhar com faixas de pigmentação que se tenha uma certa distância para que o arquiteto possa direcionar entre um polo e o outro e não acabar se confundindo. É muito importante sempre esperar as amostras curarem, então, essas 3 imagens, é notório que o concreto está com umidade. A gente já consegue ver, inclusive, nelas, a diferença que eu comentei, concreto ripado e o concreto liso, a diferença que se tem no tom quando se trabalha com a textura. Então, eu falo aqui, atenção à influência da tipologia da forma no tom. Eu, particularmente, não gosto também de ficar fazendo muita amostra. Isso acaba gerando uma confusão natural ao arquiteto, ao cliente. Então, sempre trabalhar com ciclos. Gosto de estipular um máximo de 3 ciclos. Aqui, no caso, nós fizemos um segundo ciclo com 2 amostras. E aí, só por foto, a gente acabou colocando todas juntas para ver a crescente da intensidade. E para aprovação do tom escolhido, é muito importante que esse concreto seja tratado. Não aprove o tom sem um tratamento, todo o processo de limpeza que a gente vai comentar um pouco mais adiante. Então, assim, nas amostras iniciais, tem que se ter ciência que o processo é empírico, é tentativa e erro. Com base nas informações que a gente comentou de imagem, amostra física, um código de paleta Pantone ou Hall, você tem uma diretriz. Mas essa diretriz sempre vai ter o processo de tentativa e erro. Você pode acertar na primeira, na segunda amostra, ou pode levar 5, 6, 7 amostras para se chegar no tom de anseio da arquitetura. Mesmo explorando experiências de outras obras, então a gente viu, por exemplo, a Praça das Artes. Não adianta eu pegar o tom da Praça das Artes, a intensidade do pigmento trabalhada, e ir para uma obra no Nordeste e replicar como se fosse naturalmente o tom a ser obtido. Então, assim, tem que passar por um processo de validação e um processo de ajustes. Eu volto aqui, então, sobre a questão do tratamento. Ele vai eliminar a pulverulência do concreto pós-desforma e contaminações que são advindas desde sujidades até do próprio desmoldante utilizado para a desforma. Então, a validação final, a gente falou até agora de um processo laboratorial. A validação final é vital que seja com uma parede ou uma laje teste em escala real, que a gente vai validar junto ao cliente a arquitetura.
Aproveitamos para testar todos os insumos, forma, desmoldante, enfim, da maneira mais real possível, incluindo a escala da peça e os desafios a serem encontrados. Então, alturas mais consideráveis, densidade de armação, instalações elétricas, caixilhos, enfim. Incluir o tratamento da amostra também nesse processo, nada como está lá no canteiro da obra, tem questão de insolação, todos os detalhes que o arquiteto leva muito em consideração para se ter essa aprovação definitiva dele junto ao cliente. Questão dos aditivos, então, comentei aqui sobre superplastificante, mid-range, hiperplastificante. Além de contribuir na fluidez, que é muito importante, a gente consegue trabalhar com classes de slump S160, S220, os autodensáveis do SF1 SF3. Ele trava o consumo de água, e isso é um ponto que eu considero muito importante para o concreto colorido. Mesmo que não fosse colorido, já é importante, mas no colorido ainda mais. A gente sempre trabalhar com ajuste no aditivo e não na água. Então, chegar num ponto de água que não se tenha viscosidade em excesso e nem uma coesão em excesso, e aí o ajuste fino ser com o aditivo que você vai estar trabalhando na obra. O objetivo principal é evitar nuances. E aí falo de outros aditivos também, a aditivação mineral, peguei como exemplo a silicativa, que contribui na diminuição do consumo de cimento, baixar a permeabilidade do concreto. A gente bate muito na tecla da durabilidade no concreto aparente, melhorar o empacotamento, que contribui também no aspecto final desse concreto, em sua desforma, e contribui no combate à eflorescência, e entre outras características inerentes a esse tipo de ativação. Os cristalizantes, como uma forma de se ter uma ação paliativa, que através da cristalização do concreto e de fissuras com aberturas menores do que 0,4 milímetros, é efetivada a cicatrização, vamos utilizar esse termo, dessas fissuras e o fechamento do corpo de todo o concreto. E a questão da retração, que é o preventivo do ocasionamento das fissuras. Ultimamente, o compensador de retração, que o preferido do mercado acaba sendo o óxido de cálcio supercalcinado, para se ter o preventivo na questão de fissuras, associado ou não à fibra de vidro, e até mesmo em alguns casos, apesar de não haver necessidade por massa, por volume, trabalhando-se com gelo para se ter essa prevenção na questão das fissuras nas idades iniciais. O tratamento, usualmente nesse nível de arquitetura, não se gosta de trabalhar com produtos filmógenos pela alteração do substrato, a quebra da naturalidade do concreto. Então, usualmente se direciona para nanotecnologia. A gente pode falar de hidrofugantes, hidrolefugantes, silicatos, como foi utilizado na Praça das Artes. São as principais 3 tipologias. E tudo vai depender muito da localização da obra, do elemento, a exposição às intempéries, enfim, os aditivos utilizados no concreto no estado plástico, na questão especificamente dos silicatos. Esses produtos, eles contribuem, sem dúvida, na durabilidade. Não adianta investir tão somente no concreto no estado plástico. Então, eu faço muito uma analogia da gangorra. Se você tem R$100, investir R$100 no estado plástico não é o caminho. Você tem que equalizar com o tratamento, porque por melhor que seja a sua desforma, o tratamento do concreto tem que existir. É como se fosse a comparação entre um atleta e um não atleta. Quando ambos vão para a praia, tem que se utilizar o protetor solar. Então, a proteção da derme do concreto considero um fator muito preponderante. Na parede e na laje teste, eu sempre bato muito nessa tecla, estou sendo até repetitivo aqui na apresentação, que é interessante fazer todo o processo de tratamento na parede de teste e podendo, inclusive, testar diferentes produtos e fornecedores, para se ter o tempo de produção na obra, amostras reais expostas ao longo do tempo, e tomar uma decisão plausível entre a validade do investimento e o que se ganha com ele.
Vou começar com alguns exemplos. No caso aqui, uma obra onde foi misturado pigmento amarelo com marrom, totalizando somente 1%. Esse desenvolvimento, até para começar a melhorar a questão de cronograma, teve um direcionamento muito embrionário antes de se iniciar a fundação. Então, a consultora providenciou balança, foi até com um copo plástico, mesmo só para chegar junto com a arquitetura em um norte mais específico. Foram utilizadas 3 amostras de tons diferentes, marrom, amarelo, enfim. E aí a arquitetura direcionando o tom, foram feitas amostras, que já até estiveram em outro slide aqui. E também nós fizemos a amostra do liso e do ripado para a arquitetura tomar essa decisão, se queria uma texturização ou não. Quando a gente foi iniciar a obra, a arquitetura que já tinha aprovado um tom mudou, falou areia de praia. E isso pode acontecer. Daí eu até brinquei, falei, qual praia? Praia Grande ou Caribe? Porque você tem aquela areia mais para o papelão, você tem o palha, tem o ocre, a arquitetura sacramentou que era um ocre. Então a gente teve que recomeçar todo o processo. A gente substituiu no primeiro momento o amarelo pelo preto, só que sob os olhos da arquitetura o tom acabou ficando um esverdeado. E aí o aprendizado que nós tiramos desse desenvolvimento é que a quantidade estava correta, mas o tom estava errado. E aí a gente começou a trabalhar com um marrom no lugar do preto. E aí foi onde nós tivemos sucesso, que acabou sendo 0,75 do amarelo, 0,25 do marrom. A amostra à esquerda, 18,619. Aqui já é processo de desforma da obra, isso não é a madeira, o tom acabou dando um tom bem amadeirado. A gente utilizou na forma um pinus, teda, baixa umidade, todo um controle aparelhado. Essa é a laje. Então, a laje, devido à exposição às intempéries, não é raro ela ter uma maior intensidade de nuances, mas a limpeza ajuda a remover o desmoldante, sujidades, como foi dito. Essa casa teve que ser concretada em distintas etapas. Infelizmente, não conseguimos concretar em etapa única, que é o objetivo sempre do concreto aparente. Mas, tirando as sujidades, escorrimento de nata, até que se teve um tom relativamente controlado. Uma imagem frontal. Agora a gente vai pegar um outro exemplo, uma casa com marrom em 2%. O curioso é que a arquitetura viu a amostra que não foi utilizada nessa primeira obra apresentada, e aí seguimos com aquele cuidado de que, não sendo ainda por cima uma obra na mesma cidade, foi validado o traço, foram feitas amostras. Então, a gente fez amostras com corpos de prova, de 1,5% a 3%, sempre tendo essa lacuna para a arquitetura poder escolher ou setorizar um tom mediano entre as opções. A arquitetura tinha conceituado como 1,5%, mas graças às amostras foi sacramentado 2% de pigmento. E nessa obra acabou tendo uma utilização mista, do liso com o ripado. Uma curiosidade, e volto da questão dos aprendizados, indo visitar, fazendo a primeira visita à obra, a arquitetura ligou e falou, o concreto está rosado. Então, assim, a intensidade do marrom utilizado, dependendo muito da iluminação, enfim, de alguns fatores, ele acabou puxando para um tom rosado e, no primeiro momento, a arquitetura tinha ficado até um pouco ressabiada, mas depois pegou muita segurança. A gente vai ver algumas fotos da obra, então... Essa é a parte do ripado, recém-formado. O encontro do concreto ripado com o concreto liso, intermediário. O ripado e o liso externo. Uma imagem mais ampla, essa casa ela acaba formando como se fossem blocos conectados. Questão da influência do sol, como já ajuda a mudar um tanto o tom. Enfim, o ripado foi vertical, o liso com chapa de compensado. E algo que ficou muito curioso, hoje essa casa está em fase final já com paisagismo. Aqui não é o paisagismo da obra, na verdade é
uma vegetação externa, mas você consegue visualizar que o solo acabou tendo uma relação muito interessante com o tom do concreto. Então, aquela dúvida do rosado no início, no final, foi um tom extremamente sacramentado e muito bem visto pelo cliente e pela arquitetura. O vermelho agora, a gente já aumentando um pouco a intensidade, a gente está indo para 5%. O Nitemar tinha comentado sobre a questão da saturação, eu também concordo com ele, acho que 5% já é um número bem otimizado, a gente vai até ver uma obra com 6%, mas eu não vejo muita necessidade, muito motivo de se ir muito além. Então, no desenvolvimento, nós fizemos aquelas amostras de pequeno porte, foi direcionado para os 5%, do mesmo jeito. Esse escritório de arquitetura já tinha um tom nessa linha, mas era com pinos, então foi ventilada a hipótese de uma forma industrializada. A grande questão é que, com a parede de teste executada, e eu volto, a gente gosta de simular ao máximo na parede de teste desafios de obra, então a gente fez um mini caixilho para entender o desafio, a metodologia executiva, como que ficaria o acabamento. O que foi preponderante nessa obra é a decisão do cliente. O cliente não queria o liso, ele queria o ripado. A arquitetura, para não confrontar os projetos, ela acabou estipulando que o ripado ia ser utilizado com 14 centímetros de largura no pigmentado, e no não pigmentado, porque essa casa ela tem um encontro perpendicular, teria 7 centímetros de largura. E ao utilizar na vertical, não iria confrontar com o outro projeto. Algo muito interessante, a gente conseguiu concretar 6 metros de altura em uma única etapa, logicamente que teve necessidade de movimentação mecânica das formas, isso não tem como, mas é um ganho excepcional para uma obra de concreto aparente, seja ela pigmentada ou não. Aqui, por curiosidade, o encontro, então você está num corredor sem pigmento, de repente você entra num corredor perpendicularmente com pigmento vermelho, tudo em disforma, sem nenhum tratamento. Então, o visual da obra, a fachada à esquerda ainda continua no vermelho, perpendicularmente, perto aqui da região do carro. Então, ela tem uma continuidade para cá, ela vem para toda a direita em um grande corredor, que nós vamos visualizar internamente. O corredor de cinza, ele está logo na entrada social da casa. Então, aqui já começando o processo de tamponamento, a escovação, a limpeza, todo o processo de tratamento, reitero, tamponamento dos furos de travamento, a arquitetura não quis assumir os furos. Aqui uma foto ainda no processo de tratamento. Uma curiosidade, o tom do concreto ficou muito no tom da estrutura metálica. Então, esse é o corredor da casa, tudo executado em etapa única. Aqui já começando o acabamento mais fino. Corredor social, da entrada social, com o concreto não pigmentado, dando de frente com o concreto pigmentado. Então, aqui é o corredor social. Essa é a fachada da casa, o caixilho que a gente simulou na parede de teste. Enfim, agora os 6%. Essa é uma obra que não tinha acesso do concreto usinado, não era possível. O concreto dessa obra foi todo rodado em betoneira, na mão, na raça, 10 metros cúbicos por dia de produção. Quando eu entrei no projeto já estava pré-concebido para 6% de pigmento. Chegamos a fazer alguns testes com bambu, mas o cliente aprovou a forma de pinos. Então, aqui no processo de desforma, pigmento 6% de preto, ele ainda tende para um tom grafite intenso, ainda na desforma. A piscina da casa foi em concreto pigmentado. Aqui o processo de tratamento, novamente o encontro do concreto pigmentado com concreto sem pigmento. A diferença de textura, então a laje em concreto liso. A lavagem do concreto, o lixamento do concreto liso.
Concreto ripado a gente não lixa, a gente escova para não remover a retratação, a texturização. Ainda no processo, já mais em fase de acabamento, cuidados com o concreto aparente, então uma maneira de se marcar o nível sem ficar pintando o concreto. Esse último exemplo é algo muito interessante, me surpreendeu muito positivamente. Se você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, o tom do concreto sem pigmento, ele está muito similar entre as concreteiras, não se tem mais grandes diferenças como já se teve no passado. Então, uma possibilidade que eu entendo ser uma tendência é trabalhar com uma porcentagem baixa, somente para se redirecionar esse tom. Então, no caso do amarelo, como o arquiteto gosta de utilizar o termo, esquentar o tom do concreto. Então, foram feitas 3 amostras, todas com porcentagem mínima. E aí, a parede de teste foi onde é a casa de máquinas, e foi aprovada uma amostra com só 0,40% do pigmento amarelo. Então, aqui na Disforma, é algo muito sutil, mas que, entendo eu, é algo muito interessante para se ter uma diferenciação no tom do concreto. O que pode vir por aí, vivenciando os projetos junto aos arquitetos, entendo que cada vez mais trabalhar com diferentes tons, diferentes cores, então no mesmo projeto, 2, 3, 4, 5 cores. As texturas, os arquitetos têm cada vez mais, eu mostrei exemplos de obras que eu participei, então bambu, compensado OSB, concreto decapado. Você pode acabar trabalhando com um pigmento associado às texturas, entre outras ideias que cada vez mais a arquitetura tem desenvolvido aqui no Brasil, um trabalho com concreto aparente, não limitado ao clássico do ripado de pinos ou ao concreto liso. Então, isso associado à pigmentação, acredito que seja a tendência do mercado. É isso. A gente já vai para a sessão de perguntas aqui. A gente vai soltar uma enquete aí para vocês responderem, uma enquete para vocês avaliarem o conteúdo. Enquanto isso, a gente já vai começar o nosso bate-bola com as nossas perguntas já aqui que a gente já selecionou. Deixa eu... Vou abrir aqui o meu microfone, que fica mais próximo dos dois palestrantes. Vou abrir aqui a câmera do Nitemar. Deixa eu só ajudar ele aqui. Prontinho, agora acho que vocês estão vendo tanto o Nitemar quanto o Gabriel. Enquanto vocês vão respondendo ao nosso enquete, ao nosso questionário, já vou começar aqui com algumas perguntas. Começar com uma pergunta para o Gabriel, depois o Nitemar ele complementa. A pergunta da Vanessa Mo. Ela pergunta quanto tempo, mais ou menos, demora para fazer todo o processo de estudo, análise, amostra e validação da coloração, né, do concreto, sua experiência em termos de projetos. Olha, Vanessa, vai muito da questão da tentativa e erro que eu falei no início. Vai muito também da certeza do arquiteto e do cliente sobre o tom. Já teve desenvolvimento que demorou 15 dias, já teve desenvolvimento que demorou 45 dias. Então, assim, é muito na questão de você ter em mente o tom que você quer. Infelizmente, você não consegue atingir como se atinge o tom em uma tinta. No concreto, as variâncias que são causadas pelo cimento, pela areia, pela água, são interferências consideráveis para se chegar no tom ideal. E ainda por cima a gente está falando também da influência da textura da forma. Então o prazo é muito na questão da celeridade de providenciar insumos e essa tentativa e erro. Se o Gabriel me permite, só respondendo também a Vanessa, é isso, né? Isso.
Vanessa, nós temos em Porto Feliz um laboratório exclusivo para aplicação de produtos cimentícios, pisos, blocos, telhas, concreto autoadensável, enfim. E também nós disponibilizamos esse trabalho, desse desenvolvimento. Então, se necessário, né, nós podemos aí realizar algum contato e podemos, inclusive, dependendo daquilo que puder ser acordado entre você, a empresa e a Lanxess, desenvolver alguns trabalhos, desenvolver essas cores também. Então, essa também é uma das ferramentas. Além da Lanxess prover os produtos, nós também provemos os serviços e esse desenvolvimento também pode, por nós, ser realizado. Legal. Tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando Dias. Ele pergunta sobre a pigmentação para fazer um concreto de piso na cor branca, imagino que seja a utilização de cimento de cor branca, ou um cinza bem claro. E é até uma questão aqui que a gente até estava conversando um pouquinho antes do web seminário começar, se é possível misturar o pigmento ao concreto de cimento branco, né? Quais são as recomendações técnicas quando se trabalha com o concreto de cimento branco? Uhum. Acho que pode começar com Vamos lá. O Gabriel e depois vai para o Nitemar. Perfeito. Bom, Luiz, eu não sei aonde você está. Se você estiver em São Paulo, o concreto em São Paulo está muito claro. Então, eu não duvido que o concreto de São Paulo sem pigmentação já lhe atenderia. Mas, se não lhe atender, o que pode ser feito é trabalhar com o cimento branco, como o Renato bem destacou. Eu te diria que aí é um uso tendendo a ser maior ou igual a 50% na compensação com o cimento comum. E tem-se como opção também o pigmento branco, que é o dióxido de titânio. Sem entrar no mérito, o cimento branco não é barato, sem querer entrar muito no mérito do caro ou barato, mas o cimento branco ele não é barato. Dificilmente você vai encontrar uma concreteira que tenha silo de cimento branco, isso é praticamente impossível, acredito eu. Então seria o famoso rasga-saco, que o pessoal comenta. E o cimento branco não é tão fácil de trabalhar, então as questões de retração, a questão de controle de temperatura, ponderar a utilização do estabilizador de hidratação. Então, assim, não quero dizer que é impossível de maneira alguma, mas carece de alguns cuidados maiores. E, além do que, é muito bom destacar que, dependendo de onde é importado o cimento branco, ele tem uma influência no tom do branco. A tendência, por exemplo, de algumas marcas mexicanas é um branco mais pro palha. Então é muito bom você ter esse tipo de cuidado, tá? Basicamente respondido já pelo Gabriel, mas eu frisaria ainda que, caso seja necessário, você mesmo trabalhando com o cimento branco ou com o titânio, aí você pode fazer uma pequena dosagem do óxido de ferro preto. A gente pode falar aí 0,2, 0,3 ou até no máximo 1% aí, depende muito daquilo que você espera, né? Um ponto muito importante foi a primeira resposta do Gabriel, foi que na nossa região, aqui em São Paulo, o cimento cinza, ele já é bastante claro. Pode ser que você já o alcance. Se não, pode ser com o titânio ou cimento branco e fazendo uma pequena dosagem do bifenóxido preto. Legal. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Torres. Ele pergunta qual o percentual de custo, se dá para a gente falar em termos de percentual de custo que a adição de pigmento aumenta no valor do concreto. O Nitemar pode começar, depois o Gabriel também. Como é o nome? É o Guilherme. Guilherme, agradeço muito a sua pergunta. Esse é um ponto muito interessante. A gente não consegue uma resposta de bate-pronto. Eu não consigo dizer para você se isso vai agregar, vai aumentar em 10, 15, 20, 30%. Não dá para a gente mensurar assim a grosso modo. É importante você identificar quais são as necessidades, você vislumbrar um pouco mais da obra, como funciona esse projeto, o que você está esperando no nuance de cor, a concentração, os agregados, a aparência. O que vale lembrar que é muito importante, vai ter um valor maior do que um concreto sem pigmentação, isso vai. Mas o que vale a pena é você considerar as vantagens que você vai ter depois. As vantagens que não vão ocorrer a manutenção, que você não vai ter desgaste, enfim. São muitos fatores que, se eu disser para você, isso pode aumentar em 20%. E aí você escolhe dar uma pigmentação com 8% de concentração, os teus agregados
não são homogêneos, você tem alguma deficiência de produção ou até mesmo alguma deficiência operacional, como foi muito bem dita aqui já pelo Gabriel durante a execução, isso pode dar um resultado muito distante daquilo que eu proponho para você. Se você quiser, a gente pode depois ter uma ideia, você me passando aquilo que você deseja, a gente pode pensar em discutir alguma questão do custo. Mas eu diria para você como eu apresentei, que vale a pena você avaliar o custo-benefício. O que isso vai lhe proporcionar de benefício para a obra. O Gabriel, acho que pode comentar um pouquinho Eu também. gostaria. Bom, Guilherme, primeiro que o valor do concreto, o Brasil ele não é um país, né? Ele é um continente. Então, o valor do metro cúbico do concreto, já participei de obras com um valor a R$350 e obras a R$800 o metro cúbico. Então, o percentual não seria justo. Poderia te dar como direção, como está atrelado ao consumo de cimento, uma variação de R$1 a R$200 o metro cúbico. Agora, um fator que eu considero, independente da questão pigmento, mas que os aditivos em geral, os cristalizantes, compensadores de retração, sofrem um grande preconceito, uma análise totalmente errônea, é comparar o valor do metro cúbico do concreto de uma fundação com o valor do metro cúbico de um concreto aparente. Concreto aparente, na minha visão, e eu vou sempre defender isso, ele tem que ser analisado o valor por metro quadrado. Então, você pegando, por exemplo, R$400 no metro cúbico de um concreto aparente, o cliente te falando que pagou R$200 no concreto de fundação, é o dobro. A grande questão é a seguinte: se você tem uma parede de 20 centímetros de espessura e ela é aparente dos dois lados, a gente está falando em um concreto de R$400 o metro cúbico, em R$40 o metro quadrado. Então, assim, tem muitos clientes que pagam R$500 no metro quadrado de um mármore e não querem pagar R$40 no metro quadrado de um concreto aparente, do material concreto. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na maneira que a gente expõe os valores. Se ao mesmo tempo, a partir do momento que eu falo que R$200 o metro cúbico no aumento de um concreto pigmentado aparenta ser um volume considerável financeiro, a partir do momento que você transforma para o metro quadrado, esse argumento ele cai, porque fica abaixo de muitos outros revestimentos de mercado. Legal. Tem uma pergunta aqui do Mauro Veiga, que é com relação ao aditivo superfluidificante, né? Se ele pode comprometer ou influenciar no aparecimento de manchas no piso, no piso, no concreto, né? Você falou aqui do que o superplastificante ele ajuda a controlar a água, né? E isso é importante ali na hora de definir a tonalidade do concreto. Comenta um pouquinho para a gente a questão se o aditivo ele pode influenciar no aparecimento de manchas. A preocupação dele, no caso aqui, é do piso, especificamente. A preocupação é pertinente, mas no primeiro momento eu diria que as manchas estão mais atreladas a outros fatores. Desde o controle da questão da água, então esse processo executivo entre as diferentes BTs, até dependendo da maneira que ele dá o acabamento no piso, então o bambolê pode queimar o concreto, enfim. Existe um caso que eu gostaria que o Nitemar comentasse, que é uma descoberta relativamente recente, sobre uma relação entre o pigmento preto e um aditivo específico. Então, acho que seria interessante ele abordar esse tema. Sim. Um ponto muito interessante quando nós falamos, vamos falar aqui do concreto autoadensável, né? Que acaba sendo um concreto que tem uma utilização aí de superplastificantes e de uma quantidade a mais de aditivos. Os pigmentos óxidos de ferro pretos, eles têm características magnéticas. Então, é importante nós identificarmos realmente o tipo de aditivo que vai ser usado para esta aplicação. O mercado hoje já disponibiliza disso, né? Então, o que é importante é que a parceria com o produtor do aditivo, aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo apresentar como uma solução, também seja compartilhada com os demais para que um aditivo que já foi desenvolvido propriamente para esta aplicação seja usado. Porque, do contrário, você pode vir a ter algumas pequenas manchas ou algumas pequenas deformações na aparência final. O que é importante existe tecnologia para tudo, inclusive
para o concreto colorido, fazendo uso do oxiferro preto. Legal. Vou continuar aqui com o Nitemar, uma pergunta do Jorge Bulgarelli. Na aquisição, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a aquisição do pigmento em fases diferentes da obra. Você pode ter variação de tonalidade, como acontece com aquele exemplo, como ocorre com produtos cerâmicos. Pode ter, dependendo da etapa da obra, se adquire pigmento em fases diferentes, pode ter variação de tonalidade? Muito obrigado pela pergunta, é muito pertinente para esse momento. E como eu apresentei, é muito importante que saibamos que a mesma linha de produção dos óxidos de ferro, sejam eles produzidos aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos ou na China, eles têm os padrões de qualidade e de acompanhamento. E os mesmos produtos que foram desenvolvidos e são usados na linha da construção, também são usados na produção de pinturas. E aí eu ressaltaria, inclusive, para pinturas automotivas, para repinturas, que são chamadas pinturas de retoque. Então eu diria para você, fica muito tranquilo com relação a isso. Em qualquer etapa da tua obra, seja semanal, quinzenal, mensal e iria até além anual, se você precisar fazer a compra do produto, você não terá nenhuma diferença com relação à tonalidade oriunda dos pigmentos. Como eu disse, a mesma linha que nós usamos para o concreto são usadas para as aplicações que eu acredito que não são tão mais especiais, mas necessitam de um controle. Mas o fator importante é que você não se esqueça. De acordo com esse período, com essa passagem do tempo, você não pode mudar o cimento, você não pode mudar o agregado, você não pode mudar a sequência de mistura, porque essas podem gerar alteração da tua cor, mas o pigmento não. Complementar, Gabriel? Nada a declarar. Muito bem. Tá certo, então eu vou passar uma pergunta aqui para o Gabriel. Então, como tratar falhas de concretagem quando elas acontecem? Você tem experiência aí de obra, como tratar essa questão? Porque elas aparecem, né? Sem dúvida. Olha, falar de uma maneira tão ampla assim é complexo. Então, existe um tratamento mais técnico e um tratamento estético-técnico. Entendo que a pergunta é mais voltada para o estético-técnico. Então, a gente está falando de a fase final, que são milímetros, um acabamento que é uma pasta que pode ser industrializada ou executada no canteiro. Então, a executada no canteiro, por exemplo, utiliza-se o cimento comum, o cimento branco, para compensar a questão do tom da areia. No caso do concreto pigmentado, o mesmo pigmento, água e resina acrílica. Uma resina acrílica de uma marca de confiança, que normalmente a diluição é 1:2, um de resina, duas partes de água. Chega-se ao ponto de uma massa corrida, e aí o restauro é extremamente pontual. Eu sempre utilizo o termo restauro, porque o tratamento do concreto aparente, ao meu ver, ele não pode ser encarado como algo muito bruto. Tem que ser o mais pontual possível para se manter a naturalidade e não perder todo o trabalho de desenvolvimento, de forma, todo o trabalho executivo. Então, eu acho que é mais nessa linha do técnico estético, dessa pasta. Legal. Bom, a gente está seguindo aqui nosso tempo está acabando, a gente está seguindo para o final da palestra. Eu tenho uma última pergunta aqui, vou passar para o Nitemar. A pergunta é do Nelson Fernandes Filho, Nitemar. Onde que ele consegue amostras de pigmentos para testes? Como que ele entra em contato? Como que a Lanxess pode ajudar aí Excelente, Nelson. Bom, toda a nossa equipe técnica, como também nossa equipe comercial e a equipe também de atendimento interno, os vendedores internos, estão disponíveis aí para atender a tua necessidade. Existem algumas regras dentro da Lanxess, como com relação à emissão de notas fiscais, sistemas SAP, mas nós também temos a nossa distribuição. Nós temos aqui no Brasil vários distribuidores que provêm. Então, o que eu pediria nesse momento é que você fizesse contato conosco, né? Pode fazer uso aí do meu e-mail, e aí eu repasso você às pessoas que são responsáveis, ou então direciono você a um de nossos distribuidores, e essas amostras estarão certamente disponíveis aí, que você tenha bastante êxito no uso delas.
Legal. Bom, como eu falei, bom, Gabriel quer comentar como que você costuma trabalhar com amostras? Acho que de repente pode até trazer dicas para o Nelson, né? É muito a questão de trabalhar com parceiros da Lanxess, porque normalmente, entendo eu, Nitemar pode me corrigir, se tem um volume mínimo no pedido direto. Exato. Então, usualmente essas obras que eu apresentei acabam trabalhando com distribuidores da Lanxess. Então, aqui em São Paulo, se eu não me engano, devem ter 3, 4 distribuidores extremamente atenciosos que abrem as portas para envio de amostras. E você não precisa de tanto material para as amostras iniciais, porque quando você fala de 1, 2, 3, 4, 5% no peso do aglomerante, não é algo tão significativo. Então, quando a gente começa nesse embrionário, é uma amostra de 25 gramas, se eu não me engano, e depois, no próximo passo, já é a compra de um saco fechado de 20 quilos de Nitemar. Exato, depende do produto, né, Gabriel? O que é importante é que a amostra estará disponível, isso é importante, seja diretamente da Lanxess ou seja via distribuição, ou até mesmo fazendo uso da nossa marca já tão conhecida no mercado, que é o pigmento xadrez, né, para alguns testes prévios também. Tem até uma pergunta aqui. Então, não se preocupem, né, com relação à necessidade de amostra. O que nós queremos é que vocês fomentem e aumentem o uso das obras pigmentadas, porque com relação à amostra, eu tenho certeza que a Lanxess tem a solução. Legal. Bom, depois eu vou encaminhar, a gente recebeu muitas perguntas aqui, mas eu vou encaminhar todas as perguntas, inclusive tem uma pergunta aqui relativa ao pó-xadrez, que depois o nós temos pode um responder. DISC 0800 aí, especialmente por xadrez. Vamos responder você. Legal. E aí eu queria, bom, porque a gente está com o tempo acabando aqui, eu queria deixar aqui o tempo para vocês se despedirem do público. Nitemar, acho que você pode começar, enfim, se despedir do público aí. Legal. Então, em nome da Lanxess, eu gostaria de agradecer aí a vocês, né, aos participantes. É um prazer enorme nós podermos estar aqui falando sobre algo que é de extrema importância e algo que a gente tem visto que tem aumentado muito no mercado. Tenho a certeza de que existe um parceiro para esse negócio no mercado. Esse parceiro chama-se Lanxess. Estamos aqui disponíveis em prover a vocês as soluções, sejam em produtos, sejam em atividades ou serviços. Toda a nossa equipe técnica, seja no Brasil, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou seja, o nosso time comercial, nosso time de logística, está disposto a ajudá-los e, se necessário, por favor, nos contactem. Muito obrigado. Gabriel? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer participar desse bate-papo, aos colegas engenheiros, arquitetos, não duvido que até leigos, e essa vivência desde o embrionário com a arquitetura, o cliente, poder interagir com os diversos fornecedores, aprender no campo com os mestres, os encarregados, enfim, todos os profissionais, acaba sempre agregando nessa continuidade dos aprendizados. E o concreto aparente nunca foi moda, sempre foi uma essência da arquitetura brasileira. E agora com o avanço tecnológico dos últimos 10, 15 anos, a gente está conseguindo atingir soluções cada vez mais interessantes. Eu até vi de rabicho de olho aqui uma pergunta sobre a questão do espelho d'água com concreto pigmentado. Hoje a gente faz piscina em concreto aparente, sem impermeabilização, graças à tecnologia, à química na construção civil, que entrou muito forte para ficar, e a cada ano a gente tem diversos aprendizados de soluções, materiais, enfim. Então, o meu conselho para quem está nos assistindo é ter grandes parceiros juntos e ter em mente o que eu sempre falo nas obras. O concreto aparente e a sua execução é igual quem anda de moto. Quem acha que sabe muito, cai. Então a gente está sempre aprendendo. Obrigado.